Mateus, capítulo 13, versículo 33, que o Josemir vai ler para a gente hoje de manhã. Mais uma história. O reino de Deus é como fermento que uma mulher põe na massa para fazer muitos pães e fica esperando a massa crescer. Obrigado, querido. Pai, nós pedimos agora que o Espírito Santo de Deus nos ajude, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração. Mais uma vez eu peço que esse Espírito nos dê coragem para investigarmos porões da nossa alma, esses lugares que há tempos não olhamos, não visitamos, mas que carecem de tanto cuidado. Nos leva ao teu coração, ao teu entendimento, para que hoje não seja apenas mais um domingo, mas que seja um marco de uma nova vida, de um recomeço e de uma transformação em nós. Amém. Nós, brasileiros, temos a famosa síndrome de vira-lata. Pois a gente acha que tudo que nós fazemos é ruim, é pior do que os outros. E aí a gente precisa combinar, né? Vamos combinar. Tem muita coisa no Brasil que de fato é muito ruim, pior que os outros. Mas precisamos reconhecer que temos também coisas bonitas e a gente precisa aprender a celebrar as coisas bonitas que nós fazemos. Agora, o que é curioso é que, por um lado, nós temos a síndrome do vira-lata, de que nós não prestamos. Por outro, não sei se você já reparou, a gente tem a síndrome do maior qualquer coisa do mundo. O brasileiro adora falar, então isso aqui é o maior do mundo. Por exemplo, a nossa Copa do Mundo não é uma Copa. O que ela é? A Copa das Copas. Entendeu? Não basta fazer uma copinha qualquer. É a Copa, porque a nossa Copa é a mais maravilhosa do mundo. Então a gente flutua nessa contradição de se sentir um nada e de, por outro lado, celebrar o maior qualquer coisa do mundo e geralmente celebrar alguma coisa que não muda muito a nossa vida. Mas vamos tirar as questões coletivas e nacionais da conversa e vamos levar para o lado pessoal e analisar se nós, pessoalmente, nas nossas possibilidades também, já não absorvemos essa lógica de mania de grandeza, de poder, de ter sempre mais e maior e mais poderoso e sempre. Algumas coisas que se mostram nas entrelinhas das nossas frases, algumas posturas que costuram as nossas ideias por aí. A gente perdeu, a gente se desabilitou em se satisfazer com as coisas que nós de verdade precisamos e aprendemos a absorver e transformar em necessidade coisas que nós não precisamos. Por exemplo, as televisões. As televisões não param de crescer, você já viu? Daqui a pouco, não cabe. Fala que eu vou comprar uma TV, mas antes eu vou quebrar um quarto para ela entrar na sala e a gente poder assistir. E tudo vai aumentando. Então daqui a pouco a gente tem televisão que não cabe na sala, carro que não cabe na garagem e peito de silicone que não cabe no corpo. Que é o ser humano com essa inabilidade de não saber a hora de parar. Fala assim, ó, para. Para porque inclusive está ficando feio. Para porque você já extravasou a sua necessidade, ou até mesmo o seu desejo, e você já começou a cair no ridículo. E essa mania de grandeza, de querer sempre mais, de querer saber sobre as possibilidades e as maiores forças, não é agora, não é uma exclusividade da nossa geração, não precisa ficar em crise, não foi a gente que inventou isso. Porque Jesus lidou com isso. Os discípulos perguntaram para ele, Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Olha a pergunta. Isso não é de agora, não. Essa sede é velha. Jesus mesmo foi interrogado sobre isso. Quem é o maior no reino dos céus? Olha que
que a capacidade de perder a oportunidade. Você está com Jesus e você está disputando com Ele para saber quem é o maior. Fala sério. E eles querem mesmo saber quem é o maior no reino dos céus. É uma necessidade existencial deles. E Jesus inverte as lógicas, mostra que no reino de Deus a grandeza é a simplicidade, e para responder de uma maneira muito bonita e muito clara para eles, ele chama uma criança no meio da roda, pega a criança no colo e fala: olha, no reino de Deus as pessoas se tornam grandes quando elas se tornam pequenas, como as crianças. Elas se tornam grandes exatamente quando elas aprendem a celebrar a vida com poucas coisas, como são as crianças. No reino de Deus, as pessoas se tornam grandes quando elas aprendem a chorar, como choram as crianças. Quando elas não precisam fazer tipo, como as crianças, elas vivem a vida e expressam os seus sentimentos com naturalidade. No reino de Deus, essas pessoas se tornam grandes. Então o reino é um paradoxo, é uma aparente contradição. Por quê? Porque a grandeza é exatamente a pequenez. Você quer ser grande? Então se esvazie. Coloque no chão essas necessidades. Desarme-se e torne-se como uma criança. O reino de Deus é sim esse paradoxo, e Jesus passou o ministério todo invertendo lógicas e colocando outro ponto de vista e deixando a cabeça das pessoas em um parafuso, até elas entenderem que a lógica é nova, tem uma nova maneira de viver no ar. E Jesus apresentou o reino de Deus contando histórias. Jesus foi um grande contador de histórias. No texto que o Josemir leu para a gente, começa dizendo, e ele contou ainda outra história, porque ele estava contando um monte de história. E eu gosto muito da parábola que lemos, porque eu me identifico muito com ela, porque a minha mãe gostava muito de fazer pão. Então essa cena, ela é muito clara, muito viva na minha vida. Uma cozinha, uma pia, sujeira de farinha, casca de ovo, fermento, tudo que precisa fazer um pão. Eu tenho essa fotografia da minha memória infantil. Coisa simples. Está vendo como o reino é um paradoxo? Como é que é o reino de Deus? Reino na nossa cabeça pressupõe o quê? O poder, a monarquia, a realeza, o ouro. E para Jesus? É uma mulher simples, com farinha, ovo, fazendo pão na pia. O reino de Deus não é o palácio, o reino de Deus é a cozinha. Mas isso é uma contradição. Não, isso é uma maneira de apresentar um outro ponto de vista, que é estranho a nós, porque fomos criados com a mania de grandeza. E o reino de Deus vem para nos salvar da mania de grandeza. Então Jesus não utiliza elementos grandiosos, exclusivo a grupos restritos. Não, Jesus usa as coisas mais triviais da vida. É do cotidiano. O reino de Deus é como o pão. É esse pão mesmo que tem em toda a esquina. Porque o reino de Deus não é a monarquia enclausurada dentro dos seus palácios fechados de ouro. O reino de Deus é o reino da padoca. Que está todo mundo lá, todo mundo pode entrar e todo mundo pode comer. Esse é o reino de Deus. Todos são bem-vindos, é possível a todos. Então Jesus diz que o reino é como. Ele não é, mas ele é como. Porque para explicar o reino precisa de muitas metáforas, por isso ele contou muitas histórias. E já que ele é como uma mulher simples, uma cozinheira fazendo pão, isso deveria, ao menos, instigar alguns pensamentos para nós, no nosso coração, em relação a essa necessidade que temos, consciente ou inconsciente, de lidar com coisas grandiosas, para assim achar que a vida vale a pena. E eu quero pontuar com vocês algumas coisas então. A primeira é, valorize muito o dia de hoje. Hoje aqui, esse dia que você está vivendo. O dia de hoje é especial demais por quê? Porque é o que você tem. Hoje é o que tem para hoje. É o que tem. É hoje. É o conceito da expressão latina que diz carpe diem. Que significa colha o dia. Guarde o dia. Aproveite o momento que você tem nas suas mãos, porque é o que você tem. O Rubem Alves diz assim, colha o dia como se fosse um fruto maduro que amanhã estará podre.
A vida não pode ser economizada para amanhã. Acontece no presente. Então viva o dia de hoje não sob a perspectiva do consumo exagerado ou das relações fúteis e frágeis. Não, ao contrário. Porque você tem o dia de hoje, não trate como algo fútil ou frágil, ou que pode ser gasto de qualquer maneira. Não, é o dia de hoje. Trate ele, dê valor ao que você tem na mão. Mas o que é o dia de hoje? O que é isso? É você aprender a valorizar as experiências que estão diante de você. Algumas possibilidades que talvez sejam exclusivas do dia de hoje. As pessoas mais organizadas talvez estejam pensando que a gente tem que fazer um planejamento para daqui muitos anos. Eu vou dizer, é verdade, faça muitos planejamentos, desde que o dia de hoje esteja nele. Desde que o seu agora esteja dentro de todos os seus planejamentos, porque é o que você tem. Não vamos cair nessa rotina de ficar jogando sempre para amanhã e sempre para depois as coisas que devem e que podem ser feitas hoje. Porque a gente deixa as coisas para depois com tanta facilidade. Tem um pensamento que corre aí nas redes sociais, atribuído ao Dalai Lama, eu não sei se é exatamente dele, mas diz assim: só existem 2 dias no ano em que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e principalmente viver. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o reino de Deus é hoje. Se você está respirando, se você está pensando, se você está se relacionando, se você está vivendo, se você está aqui de manhã hoje pensando no que eu estou te falando, então o reino de Deus para você acontece no agora. É nesse instante que se chama agora. Aí você vai falar assim, mas hoje, Vila, é um dia tão simples. Eu vou falar assim, então, hoje é tão reino de Deus. Mas hoje é tão trivial, né? Tão dia a dia. Você acha isso? Então seja bem-vindo ao reino de Deus, porque ele é o dia a dia, ele é o trivial, ele é o cotidiano. Oh, mas hoje nem tem nada de especial, assim, é só mais um dia. Então, exatamente, esse é o reino de Deus. É o reino que traz a consciência para que qualquer dia seja de fato um dia especial. Porque essa mania de grandeza tem a capacidade de nos roubar exatamente esse sentimento do hoje. Que o hoje é qualquer coisa. E aí o que a gente faz? A gente joga todas as coisas da nossa vida lá atrás. Sabe, gente que vive preso no passado? Museu. Ah, mas é porque minha vida... Ah, mas é porque no passado... Não, mas é porque lá atrás. Então, de fato, você pode ter vivido coisas lindas lá atrás. Que bom. Guarde isso no seu coração como um presente. Guarde isso no seu coração como uma referência. Mas não fique preso lá atrás. Ou você vive preso lá na frente, com possibilidades que você nem sabe se irão acontecer. Não, é porque amanhã... Não, mas é porque eu estou tendo uma ideia aqui que daqui a 2 anos... Ótimo, tenha ideia, guarde, se planeje, mas não se prenda nem lá atrás e nem lá na frente, porque senão o hoje passa e você não chega nunca nesse dia que você está imaginando. E hoje, o que a gente vai fazer hoje? Essa é a razão da segunda-feira ser um dia tão amaldiçoado por nós. Já descobriu isso? Porque segunda-feira nós vamos emagrecer, começar a ler, fazer exercício e dá uma ideia aí. Parar de brigar. Tudo segunda-feira. Quando chega a segunda, você acorda já assim, diazinho, hein? Que horror, né? Horror, claro, por quê? Porque coisas que você podia ter começado ontem, você deixou tudo para segunda-feira. Aí segunda-feira você tem que fazer o quê? Tudo caiu para segunda-feira. E usando a segunda-feira como um símbolo, a gente faz isso com o ano, né? Você fez um monte de proposta para 2014, no final de 2013, que são as mesmas, né? Emagrecer, ler um livro por ano, tem uns que querem ler a Bíblia toda em um ano, começou em Gênesis, parou em Gênesis 4 e não aguenta mais. E coisas do tipo, agora nós estamos em junho e você já está assim, cara, que ano, hein? Essa Copa acabou comigo. E eu ainda tenho uma eleição pela frente. Ano que vem eu resolvo essas coisas. Aí o ano que vem, que não vai mudar nada na nossa vida,
o calendário lá de 2014 para 2015, você vai continuar tendo que emagrecer. Então a gente fica jogando lá para frente um monte de coisa que podia começar hoje. Então não deixe para amanhã as coisas que você pode fazer hoje. E também não deixe para amanhã as coisas que você pode deixar para lá. Jogue fora algumas coisas, porque elas estão deixando a tua vida pesada. Então valorize o dia de hoje, porque ele é simples, porque é mais um dia, é trivial, tem toda hora. É o reino de Deus, ele é assim. Ele acontece toda hora. Hoje é o dia de pedir perdão. É hoje, não é segunda-feira, é hoje. Hoje é o dia de você ligar para os teus pais. Não é amanhã, é hoje. É acabando esse culto, ligar para tua avó, que você ama tanto, que fez de você quem você é, que deu a vida para você conseguir viver a sua. E agora eu falo, você ligou para tua avó? Ah, mas é que eu não tenho tempo. Não, você não tem tempo não, você não tem vergonha na cara, é diferente. Então hoje é o dia de ligar. Hoje é o dia de mandar flores, é hoje, porque o reino de Deus é hoje, não é amanhã. Hoje é o dia de fazer algo especial pela companhia e não pela data, porque o torna as coisas especiais é a companhia e não a data. Pois saia para jantar com seus amigos. Não, mas não é aniversário de ninguém, mas é a vida, é o dia de hoje, é o reino de Deus. Aprenda a celebrar a vida. Hoje, talvez, para alguns aqui, é hoje o dia de você voltar para Deus. De você parar de ficar lamentando as coisas que você fez lá atrás e que impossibilitam na tua cabeça um novo relacionamento com Deus. Então hoje é o dia da gente estancar esse processo de culpa religiosa dentro de você e colocar você diante de Deus e você sentir o abraço dele dizendo, bem-vindo, o dia de hoje tornou-se especial. É hoje. Hoje é o dia em que as coisas velhas podem ficar para trás e em Cristo tudo ser feito novo. É hoje. Nós não precisamos ficar prorrogando essas coisas lá para frente. Então eu repito, o dia de hoje é tão simples, isso, e ele é tão reino de Deus. O dia de hoje é tão Jesus, que ele não pode ser deixado de lado. Hoje é o dia que a gente tem que começar a se mexer. Hoje é o dia que a gente tem que começar a trabalhar por uma vida nova. Gosto muito de uma música do Rapa que diz assim, um pedaço, diz assim: me abrace e me beija e faça um filho comigo, mas não me deixe ficar sentado na poltrona num dia de domingo. Ou seja, faça alguma coisa da tua vida, mas não caia na omissão de tratar o dia de hoje como um nada. Dê para o dia de hoje um significado diferente. Me abrace, me beije e faça um filho comigo. Isso não é um convite sexual, isso é uma metáfora. Dê as mãos para mim e vamos sonhar juntos com uma vida nova. Vamos planejar hoje a possibilidade de um futuro diferente. O filho aqui não é uma criança fruto de um relacionamento sexual, mas é um sonho, é uma expectativa, fruto de uma consciência preciosa do dia de hoje. Então me abraça, me beija, faça um filho comigo. Vamos fazer alguma coisa, mas não vamos ficar sentado na poltrona no dia de domingo. E ainda no dia de domingo a música. Parece que eu combinei com os caras do Rapa, hein? Não deixe o dia de domingo escorrer com Faustão. Não deixa. Porque uma hora passou um domingo, passaram 2 e passaram 200. Porque a vida é assim. O César Cruz me mandou um poema um dia do Mário Quintana, do Drummond, não me lembro agora. Que diz assim, a vida, quando a gente vê, são 6 da tarde, 40 anos. Porque a vida é assim. Porque a vida é assim. Quando a gente viu, são 6 da tarde. E quando você viu, passaram 40 anos. E você está sentado na poltrona no dia de domingo, e os dias passando. E o reino de Deus é a inversão para falar o dia de hoje, é o dia de você fazer um filho. O dia de hoje é o dia de você sonhar com alguma coisa nova. É a expectativa de que lá na frente as coisas podem ser diferentes, mas elas acontecem no dia de hoje. E sem querer te desanimar, espero que a nossa amizade continue. Não espere grandes coisas não, porque elas geralmente não acontecem com a gente.
Elas podem acontecer, podem. Mas melhor é quando a gente inverte o jogo. E com pequenas coisas e com pequenas ações, a gente enche a nossa vida de sentido e de sabor. E isso é possível para quem? Para quem entende a importância e valoriza o que tem nas mãos, que é o dia de hoje. Segundo, seja protagonista da sua vida. O fermento é na Bíblia muitas vezes tratado como algo ruim. O próprio Jesus já tratou o fermento como algo ruim. Ele falou, fiquem de olho no fermento dos fariseus. E aqui ele é considerado como algo muito bom. Aliás, ele é comparado como o reino de Deus. Porque na metáfora que Jesus, na parábola que Jesus nos diz, a função que o fermento exerce na massa é a mesma função que os valores do reino exercem na vida. É a mesma coisa. O que é isso? Jesus está chamando todos nós para protagonizarmos a nossa vida. E nós mesmos, irmos inserindo os valores do reino de Deus na nossa vida, na nossa massa. Eu e você que fazemos isso. Não é Deus quem faz isso. Deus foi quem nos deu os valores. Ele apresentou os valores. Quem faz uso ou não disso é uma decisão tua. Porque a vida é tua. Então é você quem vai tomar a decisão de se você vai inserir para que haja mudança nessa massa que é a tua vida, ou se a vida continua assim mesmo. Ou seja, o que é isso? É você pegar o reino e acreditar e apostar que eles podem sim transformar a sua maneira de viver. Para explicar melhor, a farinha seria uma vida sem sentido, sabe? Que escorre nas mãos, que escapa. Tem gente que vive assim. A vida vive escapando. A vida não tem consistência. A vida não tem como você pegar, ela vive escapando, ela não para. Em tudo, nos relacionamentos. O Bauman chama de relacionamentos líquidos. Não tem solidez. Não tem conteúdo. Então esse é um jeito de viver. A farinha que vive escapando. E quando entra o fermento, há uma transformação química de consistência nessa massa, e agora ela tem conteúdo. Você tem como pegar ela nas mãos. Ela tem formato. Ela tem sentido. Ela não escapa mais. Então, por que pregamos? Porque acreditamos exatamente nisso. Que o reino responde a vidas vazias. Que o reino compõe, que ele completa, ele enche, ele dá sentido para existências vazias. Porque talvez numa casa de pessoas indiferentes umas com as outras, são vidas que estão escapando, é um viver sem sentido. Você começa a colocar o fermento do amor não como um conceito teórico, mas como práticas, e essa casa deixa de ser uma vida de farinha, onde tudo escapa, para ser uma casa de relacionamentos reais, onde há consistência, onde dá para ver. Mas é você que está inserindo isso, é você quem está se mexendo. É nesse mundo de consumo exagerado, desenfreado, onde as pessoas acham que comprar cada vez mais vai resolver o vazio que elas têm dentro delas. Você, na sua casa, ser uma referência de conscientização na vida dos teus filhos. Então, era uma vida de que estava fluindo, estava escapando, achando que gastar resolve o problema da vida. Não, aí chega alguém e diz, não, isso não resolve. Não é isso que dá sentido para a tua vida, é outra coisa. Então, é um fermento que foi colocado dentro da massa. Ela não tinha consistência, agora tem. Agora a lógica mudou. Era esse seu jeito bruto de falar com as pessoas, que transformava a vida das pessoas que estão em volta de você no inferno.
E aí você mesmo decidiu mudar, e você de alguma maneira inseriu sim valores do reino de Deus na tua vida, e você mudou a sua maneira de falar, você inseriu cuidado, você inseriu doçura. Então foi um fermento que foi introduzido na massa e mudou a estrutura daquela vida. Mas foi você que fez isso. Porque nós, né? Essa mania de grandeza, a gente vive procurando uma oportunidade para divulgarmos as nossas ideias e a gente vai salvar o nosso mundo inteiro. E a gente esquece de começar a propagar a salvação para o nosso quintal. Com coisas simples. Há alguns anos rolou um vídeo no YouTube de umas pessoas que ficavam na rua, avenidas cheias, com uma placa escrito abraço de graça, você já viu? Ficou assim, abraço de graça aqui, né? Uma coisa assim, a placa. E quem passava, ficava assustado com aquilo, né? Como assim, abraço de graça? E aquilo é uma amostra de como que coisas simples tornaram-se absurdas. Primeiro porque tem que oferecer abraço de graça. E depois porque é um negócio tão chocante que você fala assim, abraço de graça, mas será que é pegadinha do Silvio Santos? Você vai abraçar a pessoa e... Né, as pegadinhas são assim, né? Você abraça, cai água em você. E fica todo mundo com medo, será que eu ganho um abraço ou não? É tão simples, mas é tão chocante. É tão simples o abraço, mas é porque ele é tão reino de Deus que a gente deveria se abraçar mais. Porque você deveria abraçar mais seus filhos. Porque na hora de dispensar as crianças, nós falamos aqui, abraça teu filho, abraça tua filha, abraça teu neto, abraça a criança que você trouxe, porque isso faz tão bem, isso é uma demonstração de afeto tão boa, isso simboliza um acolhimento tão grande, isso é tão reino de Deus. Mas um abraço é um negócio tão simples, pois é tão de Jesus que a gente deveria fazer mais vezes. Então me parece que numa linguagem um pouco mais simples, nessa parábola, Jesus está falando, sabe o quê? Pessoal, vamos cuidar do basicão. Coloca essas ideias mirabolantes que você tem de salvar o mundo e resolver os problemas da humanidade no chão. E olha para o lado, porque do teu lado tem gente passando fome. Olha para o teu lado, porque na cidade que você vive tem gente passando frio. Aliás, olha para a tua casa, que talvez tenha gente dentro da tua casa chorando, e você está tão encantado que você é tão bom, que você se deu tão bem profissionalmente, e tem gente do teu lado com necessidade, e você não consegue olhar. E Jesus está dizendo, baixa a bola, porque o reino de Deus é muito mais simples do que você está imaginando. Coloque as suas teorias no chão. Então o reino de Deus é saber cuidar das coisas simples. Acreditando que as coisas simples são extraordinárias e são fundamentais para a vida acontecer com qualidade. Sensibilize teu coração. Nós sempre cantamos aqui na Bethesda, cantamos muitas vezes, que Deus está na folha que cai, na flor que brota, na onda que vai e no vento que sopra. Deus está, eu sei, Deus está. Já parou para pensar nisso? Essa música é a parábola de Jesus, que o reino de Deus é como um fermento, que uma mulher colocou na massa e esperou aquela massa mudar. Deus se revela ali, sopra seu vento por aí, foi o que Jesus falou para Nicodemos. Jesus falou, Nicodemos, ele é vento, sopra por aí. O que a gente precisa é ajustar a sintonia fina do nosso coração para começar a perceber Deus na folha que cai, na onda do mar, no vento que sopra. Por quê? Porque fomos filhos, talvez, de uma espiritualidade que diz que Deus só está nas grandes coisas, nos grandes movimentos. Tem que ter fogo, tem que ter profecia, tem que ter trio elétrico, tem que a árvore acender, senão Deus não está. Tudo tem que ser mega, grandioso e espetacular. E Jesus está dizendo, o reino de Deus é como o fermento. Acontece em qualquer lugar.
Ou seja, o que é que tem que mudar? A sintonia do nosso coração, porque é o nosso coração que vai determinar se a gente vai conseguir ter essa sensação da presença de Deus ou não. Está comigo. Então você quer ter uma experiência com Deus? Então busque-o, aprende a buscá-lo nas coisas simples da vida. Quando o coração está sensível, as experiências com Deus se tornam muito mais costumeiras. Qualquer dia pode ser uma experiência com Deus. Qualquer hora pode ser uma hora em que você vive algo e depois você vai olhar para trás e falar: aquilo ali foi algo de Deus. Aquilo foi uma experiência que eu tive com Deus, que mudou a minha vida, mudou o meu jeito de ser. Eu gosto demais de uma história da Bíblia, de um homem chamado Simeão. Simeão era um homem que está em Lucas capítulo 2, depois você leia com calma. Simeão tinha uma promessa do Espírito, de que ele não morreria sem conhecer o Messias. E Jesus foi levado ao templo então para ser apresentado. Simeão também vai ao templo. Quando ele chega no templo, quem está no templo? Jesus. Você fala, Jesus. Não, no templo tinha um bebê. E o Simeão pega aquele bebê no colo. E na fragilidade do rosto de um bebê, Simeão reconhece o Messias. Na singeleza de uma criança, na fragilidade de um bebê, Simeão reconhece o Salvador. Mas nós, com a nossa mania de grandeza, nós queremos um rei, que venha com roupa de rei, com cara de rei e com coroa. Não, mas o coração do Simeão não estava tomado pela mania de grandeza, de precisar de grandes coisas para ter uma experiência real e transformadora com Deus. Ele viu aquele bebê, pegou Jesus no colo e fez uma das mais lindas orações da Bíblia. Ele disse: Senhor, despede em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a alegria da tua salvação. Qual foi o espetáculo? O espetáculo é o coração de Simeão. Isso é espetacular. Espetáculo é o coração dessas pessoas que entendem que de fato Deus está em muitos lugares. O que nos falta é a sensibilidade para parar e dizer: de fato Deus está aqui. Deus está aqui e o meu coração está tão em paz, está tão conectado que hoje eu pude percebê-lo no olhar de uma criança. Poxa, a hora que a gente conseguir de fato entender que Jesus falou que o reino de Deus é dos pequenos e que Simeão viu o Messias, não na ostentação de um trono, mas na fragilidade de uma criança, nós teremos muitas experiências com Deus, porque criança é o que não falta. Principalmente aqui. Porque o sorriso das crianças estão por todos os lugares. Na hora em que você entender que de fato Deus sopra como uma brisa suave, você vai sair para passear no meio de um jardim e esse passeio vai se tornar uma experiência com Deus. Porque o teu coração tornou-se sensível a essas coisas simples e pequenas, características do reino de Deus. Porque o reino é como fermento, que uma mulher inseriu numa massa e esperou até que ela fosse transformada. Quando nós sensibilizamos a nossa vida, a gente não precisa de barulho. Pode ter barulho, mas não precisa. Pode ter grandes espetáculos, pode, mas não precisa. Porque Deus aparece em outras instâncias, porque Ele não está preso em instância alguma. Porque Ele é vento e sopra onde quer. Sua vida é especial demais. Espero que você tenha essa consciência. E a melhor maneira de você agradecer a Deus pela vida é você viver tornando cada momento ter um momento especial, viver com intensidade. Não permitir que a vida escorra. Porque quando você vai ver já são 5 horas e 40 anos. Então antes que ela escorra, antes que ela escape, encha a sua vida de valores. Encha a sua vida dessas ideias para que de fato ela ganhe sentido e ganhe significado. Talvez você reconheça que de fato a sua vida está passando, ela está indo.
Poxa, então o dia de hoje é muito especial, porque é um dia onde a consciência apareceu para você e é um dia onde você pode reverter esse processo, inserindo valores e dando consistência, dando formato à tua vida. O reino de Deus é para todos nós. Não há eleitos, não há mais queridos, é para todos. Não é para os ricos nem para os poderosos, é para todos. Para todos que entenderam que quando a sensibilidade chega, quando que a gente toma essa consciência de que a vida é especial e todos os momentos podem ser experiências com Deus, esse reino é para nós. Essa vida é para você. Então não deixe, por favor, não deixe com que essa mania de grandeza que às vezes nós expressamos até de uma maneira brincando, tome conta da tua vida em instância alguma e tão pouco da tua vida que nós chamamos de espiritual. Então inverta o esforço, inverta a percepção. Em vez de achar que você tem que fazer coisas para encontrar Deus lá longe, você tem que correr até lá, inverta. Mude a sua percepção sabendo que você pode encontrar Deus aqui. Talvez você não encontrou Ele aqui porque você não tira o olho de lá. E ao olhar tanto para lá, você deixou de perceber que Ele está aqui. Talvez seja alguém puxando a tua calça, pedindo um beijo. Deus está. Porque em todos os lugares Ele está desejoso, com vontade de mostrar o seu amor e a sua bondade a todos nós. Amém?